the spirit of the people is more powerful than the man's technology. And when people recognize their power, the power to say no, the power to say enough, the power to say, well, damn it, let's get together and change this, then anything is possible. Esse filme é parte de uma série de documentários que fala sobre a cena necopunk no Brasil nos anos 90. E a ideia inicial, desde o princípio, por lógica, era que o primeiro episódio fosse focado muito mais numa questão histórica, de como surge a cena necopunk no final dos anos 80 e começo dos 90, no contexto ainda de resquício da ditadura militar que se vivia no Brasil naquele período. Mas o processo de produção do documentário acabou mudando essa ideia. Desde o princípio foi muito difícil encontrar mulheres para falar. Em muitas das cidades onde eu chegava, ou se dizia que naquela época não tinha nenhuma, ou se dizia que eram uma, duas, que depois se perdeu o contato. Em muitos casos, pessoas sequer lembravam os nomes dessas mulheres. Se tornou muito visível a necessidade de problematizar a falta de mulheres nos espaços naquele momento. E para falar sobre isso, nada melhor do que falar sobre a história de luta dessas mulheres, sobre como, naquele contexto de tantas dificuldades, elas criaram uma luta dentro daquela luta que já existia ali, para se problematizar todas essas questões. Então esse documentário ele reúne algumas das memórias e histórias dessas mulheres, não só aquelas envolvidas diretamente na cena necopunk, mas também algumas outras punks e anarquistas que viveram em outros contextos punks naquele momento. Que todas essas histórias possam contribuir para inspirar ainda mais discussões, ainda mais problematização, ainda mais manifestações, surgimento de novos zines, bandas, coletivos. É isso aí, a gente não vai parar. As mulheres anarquistas estão totalmente ligadas ao feminismo. Se você vê da história de lá para cá, você vê que não dissocia. Os anarquistas, como em vários lugares, em vários ambientes, eles sempre acham que ser anarquista é suficiente. E como você fala, eu sou anarquista, tudo, vem o pacotinho, né? Todas as outras questões estão trabalhadas, né? Racismo, homofobia, sexismo, tudo está trabalhado. E não, o que a gente percebeu uma vez que estava nas assembleias anarquistas é que faltava feminismo ali, bastante. O anarcofeminismo chega pra gente de forma muito forte, assim, fortalecedora. A gente fala, nossa, é isso que a gente quer, ter voz. Ser mais que números, ser mais que tarefeiras. eu que encontrei o punk, foi o punk que me encontrou, eu me encontrei nele, assim, me identifiquei na hora. A gente começou a achar muito massa isso daí, eu, minhas amigas, que sempre estavam no rolê comigo, e tipo, eu me identifiquei muito com a galera narcopunk. E teve uma manifestação, uma reunião no centro de São Paulo,
A galera tava toda lá e no final a gente se encontrou na casa da Brécera. Eu lembro até hoje que rolou ali um encontro, né, um bate-papo. E no final eu peguei um livro que era, eu acho que era 1984, para ler. Eu não costumava ler nada nessa época, né? A única coisa que eu li era fanzine de bandas, porque eu vim da cena metal. Comecei a curtir metal com 11 anos, comecei a ter banda aos 13. Em termos de som, assim, curtia bastante o metal, mas fui vendo várias coisas assim que foram me aproximando mais do punk e do anarquismo, assim, porque não me identificava com várias coisas do metal. A gente foi um dia para uma reunião do NADA, que é o Núcleo de Ação Direta de Aracaju, e a gente achou massa assim, as ideias. Se identificou, na verdade, né, com tudo, a questão anarquista, a questão da revolta mesmo. E já tem uma revolta, digo assim, contida dentro de você, que você não sabe bem o que é, mas aí quando você começa a descobrir que aquela revolta tem sentido. E os temas que eram tratados, assim, eram coisas que eu até então nunca tinha parado para pensar na vida, sabe? A ideologia anarquista, principalmente, foi o que me apaixonou, né? Primeiramente veio o anarquismo para mim e o punk foi uma consequência disso. A ideia, o trabalho, então tudo isso me atraía, não era tanto o som. Toda aquela contestação que existia, aquela mesmo sem entender direito, toda a mensagem que havia por trás. As lutas, né, que você faz, a militância e as leituras e o conhecimento desse outro tipo de vida. Eu já tinha ideias libertárias, digamos assim. Então, quando eu conheci o movimento, eu senti que era aquilo que estava faltando na minha vida. Eu já tinha essa consciência, assim, entendeu? De buscar um mundo, né, que as pessoas tivessem mais direito, né, que as pessoas pudessem ser elas mesmas, sem ter que viver o que os outros querem, né? Que ela podia viver as coisas que ela acreditava. Então eu falei, pô, esse aqui que eu quero, esse mundo que eu quero. Foram anos muito intensos nessa época pra mim, porque eu acho que o punk ele puxa muito, principalmente o pessoal mais jovem, que tá a fim de largar a casa, a família, a religião, a escola. Justamente por isso, é porque ele te dá... Não te dá, né? Na verdade, tu pega, né? Tu rouba pra ti, assim. Mas, na verdade, ele te mostra que existem outras alternativas. O punk me fez pensar e repensar muitas coisas. Foi através do punk que eu conheci o anarquismo. Foi através do punk que eu conheci o feminismo também. Eu achei interessante no meio anarcopunk porque existiam grupos de garotas, né? Coisa que eu nunca tinha presenciado fora do anarcopunk. Que eram grupos mistos, mesmo, sabe? Porque o pessoal punk também chegou numa época que começou a querer discutir algumas questões, mas realmente a mina nunca teve muita, né? O cara sempre foi o protagonista, o cara que mais aparecia, que mais falava. A menina tava sempre ali mais na retaguarda. Sempre foi pra mim uma necessidade, assim, a questão da mulher, a questão do espaço, né? A questão da divisão das tarefas. Sempre muito forte o feminismo, assim, sempre muito forte essa questão, assim, porque era uma cena muito masculina, assim, também, né? E essa vontade de desafiar isso, assim, de questionar isso também, né? Também tinha envolvimento com o Stray Edge, né, na época, mas muito forte politicamente, assim, pro lado de bandas de empoderamento feminino, de anarquismo. Eu comecei a me identificar com o feminismo, né? Aí comecei a trocar ideias com algumas mulheres daqui do Coletivo Feminista da Cunhã, que é um grupo que existe até hoje aqui em João Pessoa. O anarquismo e o feminismo, eles vão se encontrando através dos grupos que vão se aproximando, e a gente vai se aproximando mais de outras organizações de mulheres para poder entender um pouco mais. Eu conheci anarquismo e anarcofeminismo na mesma época. Isso para mim foi ótimo, né? E aí a primeira vez que eu ouvi falar de anarcofeminismo foi, às vezes a Kelly ia e eu não ia, e aí ela chegou com essa novidade falando que a Maria e a Rosângela, a Valéria Bolevaria, elas estavam falando sobre anarcofeminismo. Estava tentando ver uma outra forma, sabe, de relação, de tudo, de descoberta do corpo, descoberta de sexualidade, sabe, de libertação mesmo do corpo, de libertação moral, de um monte de coisa.
Então a gente estava experimentando tudo, querendo viver outras coisas. A gente só sabia que aquilo que estava posto pra gente, a gente não queria. E o punk, ele traz essa filosofia, né? Faça você mesmo, né? E isso, quando a gente começou a ver que isso empoderava a gente e a gente cada vez mais se superava em tudo aquilo, porque a gente é colocado com um gênero que não pode fazer muitas coisas, mas aquilo fez a gente se tornar pessoas muito fortes, né, e fazer assim, não, nós somos meninas e nós vamos fazer isso porque a gente pode fazer isso. Que não existam mais discípulos, morte aos líderes, deuses, mitos, façamos nós mesmos todo momento, que surja um novo agora, eu, você, nós, a criação infinita, deixemos fluir espontaneamente o respeito, a solidariedade, o amor e a vontade de ser livre. Viva a submissão! Pela sociedade, você sendo mulher, você já é super reprimida, você é vista como objeto, como propriedade do homem. E ainda mais você tendo o rótulo punk, aí para um homem já é uma barra pesada, mas para o homem para a mulher, quer dizer, é pior, por causa que eles veem um termo super moralista em cima de você, preconceituoso. Quando eu era adolescente era complicado e até mesmo por ser punk naquela época não era uma coisa fácil. Xingada na rua. Se andar com saia, meia arrastão, roupa rasgada, você era chamado de doido. Né? Arbite ninguém usava, então aquilo tudo soava de forma muito agressiva. Porque quando você pensa diferente, quando você não concorda com certas coisas, sendo mulher, né? Um homem é porque pensa diferente de uma mulher, isso aí tá louca, essa menina enlouqueceu, como é que a menina faz isso? Lá fora, cara, a gente é marginalizado demais, sabe? Prostituído e tudo mais, sabe? Tem pessoas que pensam que a gente é mina de programa, porra parecida. Eu mesmo, você já sabe da história, né? Que eu fui espancado pela repressão aí. Então aconteceu muito isso, da gente chegar no local e as pessoas... Quem são essas pessoas que estão aqui? Que roupa é essa? Aí pensa lá o que é marginal. O problema mesmo é em casa, né? Que os pais não aceitam, por você ser mulher, principalmente, não aceita com homem, pior você sendo mulher. Né? Eu tinha um moicano, eu raspei moicano e tal, usava, minha mãe pirava, meu pai pirava. Minha mãe não aceitava, eu fugia de casa. No começo eu tentei trocar ideia, colocar uma coisa assim, mas ela era muito conservadora. Tem algumas meninas que escreveram pra nós, até que as ideias das meninas eram legais, elas escreveram pra gente, só que a repressão na casa delas é muito grande, elas não podem sair pra poder encontrar com a gente, pra poder ver, então a gente mandou material por correio pra elas. Você tinha que passar por vários obstáculos, você tinha que sair da mão com os figuras. Uma vez eu passei por exemplo, pela Estação da Luz, veio um cara, passou a mão em mim, eu consegui pegar o cara, consegui bater no cara. Mas me deu liberdade de poder ir nos lugares, de poder pegar carona, sem ter medo de ser estrupada. Porque, na verdade, eu tinha que me travestir um pouco, né? Você tinha que se masculinizar um pouco para poder sobreviver, assim, numa boa. Eu me senti menos agredida como punk do que como uma moça dos anos 90. Era muito forte, né? Porque é uma parte da tua vida, tu tem 16 anos, é muito intenso, então tu tem as brigas em casa, porque tu tá saindo de casa. Tem a escola que tá te pressionando, tu sabe que é uma droga tudo, né? Então tu quer... E é uma fase muito legal, assim, muito louca, porque tu tá descobrindo outras coisas e tu tá rompendo com da onde tu vem, assim, com o que tu é. Então o punk, ele te apresenta outras coisas, tu vai ter uma nova forma de pensar, de ser, né? De vestir, de se colocar, assim. Punk, naquela época, era uma coisa muito fechada. Você era do movimento punk, você tinha que ser punk. Você não podia sambar, e eu sempre fui muito serelepe. Aí eu usava a Emma Goldman pra me defender, que ela sempre dançou tudo, mas não colava, né? Não abraçava do mesmo jeito. Nesse período que eu cheguei, só existia uma mulher dentro do movimento punk. Eu cheguei, entrei no movimento, eles falaram duas mulheres dentro do movimento todo. Eu acho que eu era a única menina nessa época. Tinham poucas meninas, na verdade, como sempre teve, acho que as mulheres sempre foram mais, um número menor, né?
E naquela época mais ainda, né? Naquela época eram poucas mesmo. Existe uma coisa assim que parece que não é para mina, assim. Tem isso, eu acho que tinha isso nos anos 90 muito forte. Não é uma coisa que acabou, ainda tem ainda rola, assim, de pessoas, das meninas não se sentirem à vontade. Pelo próprio machismo que existe dentro da sociedade, de achar que nós somos coadjuvantes, que nós não podemos ser protagonistas da nossa história, que nós não podemos ser protagonistas dos movimentos. Então, elas provavelmente deviam se ver como secundárias naquilo ali, não se viam como protagonistas e não eram ativistas, não militavam, não participavam. Sempre me incomodou muito o fato dessa resistência que as meninas, né, da época tinham com outras mulheres. Talvez hoje isso seja bem mais suave, mas tinha uma resistência em quem já estava no grupo para quem estava chegando. Eu acho que é porque já botam na cabeça da gente, não, as mulheres não podem ser unidas, as mulheres têm que ficar separadas. Questões, né, que são colocadas a vida inteira pra gente, né, que você não pode ser amiga da outra moça, que aquela menina é tua inimiga. Não, ela não é tua inimiga. Ela é tua igual, né? Ela não é tua inimiga, você não tem que competir com ela, você não tem que disputar nada com ela. Muitas meninas chegam e encontram, assim, outras garotas que já viram o nariz, assim, logo de primeira, porque fica com ciúme, porque de repente é outra mulher, uma rival, não sei o quê, e ao mesmo tempo encontra a casa e fala, pô, a carne nova. Né? Então acho que a gente tem que estar ligado também para essas coisas, de estar passando informação, de ver que aquela figura que está chegando, ela não está chegando dentro do movimento, atrás de homem, ou para ser rival de mulher nenhuma. Ela está chegando porque ela sentiu de repente interesse naquilo, né? Se você não trabalha aquilo, você não vai em cima do interesse que essa garota tem, não passa material, não passa informação, o que acaba ocorrendo é que ela se perde e sai, entendeu? Já estava começando um movimento e também eu já percebi algumas coisas, né? Que não eram tão legais assim, né? Eu vi que tinha uma diferença, assim, de como é que as mulheres eram julgadas, assim, como é que uma mulher devia se portar. Tinha tantas músicas que protestavam sobre tantas coisas, mas as atitudes dos homens eram bastante questionáveis, bastante machistas. Eu acho que é só um reflexo, assim, que a gente vê de toda a sociedade patriarcal mesmo, assim, como ela é, como é o patriarcado, e que se reflete em tudo, assim, em todas as esferas, inclusive, com certeza, na cena punk, anarcopunk, do som, assim, porque é feita por pessoas que vivem no patriarcado. Mas no meio punk, as pessoas que eu andava, não existia isso, não existia. Todo mundo era narcopunk, todo mundo tinha o mesmo ideal, e era isso. Então, por isso que eu acho que eu não às vezes, quando tinha, assim, as reuniões anarcofeministas, não sei o que, eu dizia, gente, eu não entendo. Nunca me senti agredida, nunca me senti diferente, porque a galera era, assim, ideologicamente tinha uma formação muito boa. E a gente sempre respeitava um ao outro. Na época, assim, sempre existiu muito respeito, né? Eu digo assim, dentro da minha realidade e das meninas, né? Sempre existiu muito respeito e eu falo no respeito, assim, de aceitar nossas decisões. As coisas aconteciam, com certeza, existia, mas a gente não atentava para isso porque não era uma questão, era muito normal. As atitudes machistas, todas essas coisas que hoje chamam atenção e incomodam passavam totalmente despercebidas. Coisas que eu acho que talvez nem eles percebiam, sabe? Mas que as meninas às vezes se juntavam e falavam um pouco disso, dessas atitudes e de como que isso passa batido, assim, sabe? Passava batido, né? A minha voz era sempre ouvida com atenção, com interesse. Um pequeno porém, que é uma coisa que me incomodava muito no começo, era o assédio. Por eu ser a única garota ali naquele grupo, então, pra mim, de certa forma até oprimente. Seja nos relacionamentos, seja dentro dos próprios grupos, tinha um comportamento machista com as mulheres, entendeu? De achar que as mulheres eram objeto, né? De achar que as mulheres não tinham capacidade, né? Que se você estava se relacionando, você era uma coisa do homem, entendeu? Não se dirigiam a você na primeira pessoa, era sempre a namorada de fulano, a namorada de cicrano.
aconteceu direto isso aí, tipo, de chegar num lugar e as pessoas me perguntar, tu é a namorada do guitarrista, ou tu é a namorada do baterista, ou tu é a namorada... Não. E os caras faziam diferença assim, é a namorada dos punks e as minas punks, que você tinha que ter um determinado proceder para ser uma mina punk respeitável. Era quase que se a gente fosse outra categoria, né? Que era a categoria das que não podem ser namoradas, né? Porque quase que é uma não mulher, né? Eu tinha muita cobrança comigo mesma de modificar esses padrões femininos em mim, sabe? Sim. De me colocar como outra coisa, não queria... E tipo, eu ficava puta quando eu via as minas usando batom, esmalte, sabe? E rolava das minas punks fazer o estilo sensual, mas era aquele sensual pros caras, era o sensual do outdoor com o visual punk. Então, tipo, na época eu era muito radical quanto a isso, assim, porque eu achava que tu tinha que quebrar, então se isso me agredia e agredia os caras, agredia as meninas na sociedade, as meninas, sei lá, na periferia que se fudiam, era por causa desse tipo de padrão, desse tipo de coisa, então eu tinha que quebrar com isso. A forma como colocava as meninas, né, e isso... sempre quando eu desenho uma punk, tinha que ser aquela punk, né, de toda gostosinha, né, peito colado na camiseta, e de sainha, e eu achava aquilo demais. Por que não pode ser uma menina normal, né? Eu tô aqui de camiseta, calça, para que tem que sensualizar? Na época que eu entrei pro movimento e eu me tornei uma punk, eu já me liguei que eu não queria ser só uma namoradinha do cara, do outro punk, eu não queria ser apenas a menina que tá com o cara, eu queria fazer a minha diferença, assim, enquanto punk. O ser reconhecido é isso, meu, assim, sabe? De você ter a tua palavra respeitada, a sua ação, o seu trabalho, assim, sabe? Ser mostrado enquanto digno, igual ao dos outros. E infelizmente, assim, muitas vezes eu senti vários impasses, assim, de homem que mostrou resistência, que diminuiu o que eu pensava. Se eu for enumerar todas as reuniões em que eu fui interrompida, ou então que eu falei uma coisa e ninguém prestou atenção, aí vai o cara e fala a mesma merda que eu falei e todo mundo ouve ele. Olha, foram inumeráveis. E muitas vezes eu tive voz, não porque eu sou mulher, mas porque eu gritei. Sim. Porque desde cedo eu aprendi a gritar. E assim, eu ficava muito de cara quando tinha encontros que eram nacionais, internacionais, e que tinha colegas minhas que não conseguiam falar. Tipo, que você... Como assim? Tem que ficar esperando que vão dar espaço para as gente, que vão deixar a gente falar. Tem que mais, ó, vai lá, fala mesmo, ocupa o espaço mesmo, briga mesmo, os caras estão no povo, vai no povo mesmo. Acho que cabe a gente mesmo, que tem essa ânsia de revolta, a gente não deixar apagar não. Pelo contrário, a gente vai cada vez mais as mulheres a se rebelarem. Quando você vai notando essas coisas, você fica querendo produzir mais e fazer mais e conquistar o seu espaço muito mais, né? Para mostrar assim, não, peraí, não é bem assim. A gente está aqui também fazendo e você não pode tirar a gente daqui. Sociedade descalabrou, a pancada de costumes e padrões, o convívio é identidade, e da desintuição. Na real, mano, a necessidade nossa era tanta que a gente não tava muito nessa perspectiva de achar que tava agradando não os caras. A gente se encontrava mesmo, saía pra beber só as minas, saía nos rolês, assim. Na hora do pogo as minas ficavam juntas. Pra gente ter nossos espaços. A gente cativou nossos espaços dentro da cena, por necessidade. E foi um movimento que aconteceu dentro do próprio movimento mesmo, né? Foi uma necessidade que nasceu dentro do próprio movimento. Teve várias meninas que tinham esse mesmo tipo de sentimento, de se sentir desconfortável com isso, né? Aí a gente até resolveu fazer um zine só de garotas, né? Assim, que chamava Até Quando. Teve 2 edições. O primeiro zine que eu fiz, ele chamava Flores Absorvidas. A gente tentava priorizar, assim,
os contatos entre as meninas. Então foi uma coisa que a gente sempre sentiu necessidade, né? E foi difícil, porque num grupo que tem 40 homens e 5 mulheres, foi uma coisa assim que a gente conseguiu fazer. E tipo, acho que foi em 89, o número 1, e a gente conseguiu manter durante um bom tempo. E a formação constava da Marica no vocal, Cira no baixo, Jael na bateria. Esse grupo é aberração sonora, né? Bem, segundo o próprio grupo, elas se dizem anarquistas, né? E não admite que exista ninguém acima delas, nem muito menos abaixo. Essa que eles chamam de alta gestão. Não tinha nenhuma banda de meninas, assim, não tinha, né? E aí foi que surgiu essa história. Foi engraçado porque aqui em casa, né, o pessoal não estava muito preparado. Primeiro que eu não sabia tocar nada. Eu não sabia tocar nada, aliás, a gente, né? E a gente conseguiu. O irmão de Jael tinha alguns instrumentos, tudinho, que ele tocava em banda. Aí a gente conseguiu trazer esses instrumentos e ensaiava aqui, vizinha aí na casa da minha mãe. E a gente falava muito em relação à situação da mulher, né? Eu percebi que as mulheres, elas nunca tinham nenhum poder de decisão. Sempre quem tinha era os homens, né? Uhum. E a gente sempre se preocupou com isso. Então, assim, a aberração sonora, acho que foi uma forma de protesto também, pela situação de todas as mulheres, né? De não ter espaço. A nossa proposta aqui, como quase todas as bandas hardcore, não é musical. A proposta é mais ideológica. Então a gente não se preocupa em fazer um som bonitinho, um som melódico. A nossa preocupação não é essa. Porque esse era o pensamento de muitos homens, né? A mulher de sexo frágil, que na realidade a gente sabe que não é, porque a mulher não é um sexo frágil, e de cuidar da casa, de cuidar do filho, tudo, e a gente sabe que a casa é para todos cuidarem, né? E a gente sabe que o filho você não faz só, então a responsabilidade tem que ser igual. Foi a primeira vez que eu falo da Mariela Serra de Moura, né? Esse aqui tem que ser de cabeceira mesmo, né? Quando ia se buscar material de mulheres anarcofeministas, era complicado, que tinha falência disso até no CCF, né? Tipo, a gente conhecia a Emma Goldman e a Mariela Serra de Moura, né? A gente não conhecia outras, né? Aí a gente começou a correr atrás de conhecer outras mulheres. E você pega os bons exemplos também, né? Eu acho que exemplos revolucionários de mulheres assim que foram perseguidas. E teve as mulheres também, que a gente fala, as mulheres pretas na história também, né? Que elas nem têm seus nomes. Então tinha necessidade do próprio grupo que a gente vivia e o entendimento do que era esse feminismo no geral, que a gente tinha também uma visão errônea sobre isso. Nessa mesma época a gente conheceu a Ula. Ela era lá de Minneapolis e ela tinha assim, muito contato com o pessoal do Profana Existência, era amigo pessoal dela. Foi uma nova fase, assim, sabe? Porque a gente não tinha tanto contato do exterior, estava carente de informação e ela deu esse upgrade, assim, de contato de fora, de um monte de coisa que a gente tinha vontade de conhecer, sabe? Nessa mesma época chegou o Mulibu, que era Mulheres Livres, lá de Portugal, que já tinha um fanzine grande, uma revista da Mulibu, que falava sobre anarcofeminismo. Aí nós começamos a corresponder com Mulheres Livres de Portugal e tal, e resolveu, não, vamos montar um grupo, sim. A gente já se reunia, já teve uma primeira ideia de fazer alguma coisa, algum fanzine, né? E depois, com o passar do tempo, aí veio a ideia do CAF.
São elas que vão sair desse momento de mulheres anarquistas para anarcofeministas, ou anarquistas e feministas, e vai marcar espaço no movimento anarquista enquanto organização anarcofeminista. Porque quando a gente começou o coletivo, não tínhamos contato com nada, cara. A gente sabia que tinha as mulheres livres da Espanha, sabia que tinha na França, sabia que tinha num monte de lugar, mas não tinha contato com porra nenhuma, não tinha material, não tinha nada, sabe? Foi um trabalho difícil pra caralho. Você partir de um ponto zero mesmo, estaca zero, resto, nada de uma prancheta limpa pra poder procurar as coisas, procurar material, procurar, sabe, arquivos de coisas e tal. Foi uma coisa assim bem intensa da gente, uma pesquisa fodida, mas que a gente conseguiu. Hoje a gente tem um material bom, sabe, tem contato com vários grupos. Então a gente ia pra Campinas da palestra, ia pra não sei onde, ia pra Paraná, Santos, pra tudo quanto é lugar. O grupo começou assim, todo final de semana tinha algum evento em algum lugar. A gente fez palestra até em escola, fez um CCS, peça de teatro também. A gente ia sempre na União de Mulheres também, que elas cediam um espaço pra gente. Aí a gente resolveu fazer o Pandora, né? Só que a dificuldade da Xerox naquela época, as máquinas de Xerox eram uma porcaria, saía quase tudo, quase não dava pra ler. E nós fizemos uma coisa super chique, que foi um offset. Conseguimos a primeira tiragem, foi 1000 fanzines. Então era uma tiragem histórica de fanzines. No comecinho nossa, era 8 de março, dia das mulheres. E aí, a gente vai ter que fazer alguma coisa. Aí surgiu a ideia, né, que fui eu e a Maria na Casa Besser, vamos fazer uma peça de teatro. No caso, eu fiz o papel da Pandora, né, que a Maria criou ali todo o espetáculo, que era uma caixa, e a Pandora vinha, e daquela caixa ela tirava todos os males do mundo, que era a homofobia, que era o preconceito. Uma coisa bem voltada para o anarquismo. Pro anarquismo, né? A CAF acabou até também entrando nessa questão de federação e a gente teve apoio de várias garotas assim que formaram seus coletivos em outras cidades. Normalmente aqui em Belém tinha alguma manifestação no 8 de março, né? Aí a gente fazia o grupo de teatro da cena, né? Juntou com umas meninas do CAF e montaram uma peça, né, a respeito dessa relação abusiva do homem e mulher, né, da mulher feita de empregada em casa, né. E a gente acabou tendo, por estar só entre mulheres e tal, a gente descobriu muitas coisas, inclusive novas formas de organização, né, porque nas reuniões a gente, tudo rola muito diferente. O lance da ligação da gente é uma coisa muito diferente que a gente vê em outros coletivos também. A gente se organizou muito na questão nessa época era mala direta, era tudo escrito, era tudo cartas. A maioria escrevia com muita curiosidade, não metendo pau, mas com muita curiosidade. Surpresa, né? Que queria saber o que estava acontecendo, o que era aquilo. Eu sou a favor, eu acho que não é uma coisa ruim, mas eu não consigo debater ainda com os meninos porque eu não tenho argumento. E eram pessoas que já eram bem engajadas no movimento, então são pessoas que escreviam para querer informação. E aí é o que eu falei, a gente acabava, a terceira tiragem do Pandora saiu bem pouco porque a gente pegou aquilo tudo e começou a gastar em xerox para poder abastecer essas meninas de informação. Eu recebia cartas, principalmente quando era do CAF, de meninas, cartas assim que parece assim que mexia com a tua alma, né? Que elas contavam mesmo as coisas que estavam passando, sabe? Coisas que tinham presenciado e a gente fazia essa troca de ideias, né? Assim, surgiu também um monte de zine, assim, sabe? Das minas assim, anarcopunks, assim, para falar sobre a questão assim do machismo dentro e fora da cena e que estava apoiando a nossa iniciativa e
a gente é delas, assim, que elas estavam querendo, assim, sabe, conversar sobre todas essas questões, assim, que os homens, eles queriam forçar muito de que eles eram completamente desconstruídos, que não havia machismo dentro do meio, não havia nenhum tipo de discriminação, de desigualdade. A gente fez o Rotas Alteradas, né? Que era um zine que tentava, assim, ter textos, né, de meninas e divulgar bandas de meninas e meninas de outros estados. Daí tem Libertação Feminina que eu fiz. Junto com a Karen Caçamira, o primeiro, né? E quando a gente fazia umas malas diretas, que já mandava, assim, vários zines da cena de São Paulo. Então o zine das meninas do CAF, mandava já o Libertação Feminina, já mandava o zine das meninas lá, né, a Nara, a Samira. Foi um grupo que gerou muito conflito, né, assim, sabe, para quem estava acomodado, que não queria abrir mão desses privilégios aí de machistas aí, que não queria ser questionado. Foi uma coisa que incomodou muito. Foi uma época aí, vamos dizer, uns 3, 4 anos de muito incômodo, de muito debate, de muita perturbação. Onde você ia para um show para polgar e vinham... Foi um cara lá de Brasília trazer um fanzine, assim, de uns caras que falavam que era CAN, né? Que eles estavam se contrapondo a gente, que era um coletivo anarcomasculinista, assim, falando sobre a opressão que o homem sofre, sabe? Nossa, eu lembro que aquilo lá, eu até escrevi texto de repúdio a isso. Nossa, a gente fez um manifesto. Mas na minha cabeça, o CAF, ele cumpriu a função que ele tinha para ser cumprida, que era seminar o anarcofeminismo, sabe, mudar toda essa estrutura patriarcal que tinha dentro do movimento punk. Ele cumpriu a função. Revolucionou, porque mexeu com o movimento punk e o movimento anarquista no Brasil inteiro isso. Então não tem como não ter funcionado. Funcionou para sempre, deu certo. Nossas cabeças, fazer valer o nosso esforço, expulsar totalmente os patrões e tomar conta do que é nosso. Vamos levantar nossas cabeças. Mas eu também acho que, independente de formar um grupo feminista ou qualquer tipo de grupo, também é importante você lutar no grupo que você já faz parte. Eu admiro muito os grupos feministas e tudo, só que eu também acho que não se deve desprezar a luta que outras mulheres têm também em grupos com homens também. Nessa mesma época, tinha outras pessoas fazendo grupos de mulheres em regiões que eram mais perto. Aí nós criamos um coletivo também, que era o coletivo Vênus Fêmina. Funcionava como um grupo de estudos. Vamos estudar sobre anarquismo, vamos estudar sobre aborto, vamos estudar sobre a questão da violência contra a mulher. Então a gente se separava e cada uma ficava com uma parte de um tema e nas reuniões a gente discutia. Eu escutando, né, falar agora, anarcofeminismo, feminismo, a gente resolveu montar um grupo só de mulheres. Se reunir, conversar sobre feminismo, conversar sobre questões femininas, e aí começou a surgir o projeto Redescobrir-se. Então a gente se encontrava para ler algumas coisas, né, e discutir coisas que eram do universo feminino. Então era a primeira vez que eu tinha assim, contato com coisas que eram do meu próprio universo, né, enquanto mulher. O Redescobrir-se era legal porque era sempre uma vivência, assim, eram amigas, né, e também tinha a página no jornal, né, no Iconoclasta, e a gente estava sempre convivendo, sempre conversando, a gente frequentava bibliotecas e em grupos feministas também, de outros que não eram punks, né. Tinha ali uma vivência diária ali, aquilo era constante. Foi se aproximando dessas mulheres anarcofeministas, sobretudo as que estavam em São Paulo, que a gente ali da Baixada, as mulheres desse grupo, vai começar a entender melhor isso. Que aquele incômodo que a gente tinha era muito mais que um incômodo. Aquilo era realmente porque a gente sofria machismo. A gente estava sentindo o impacto disso.
A gente falava que tudo fora acontecia era machismo, mas dentro das nossas organizações a gente não fazia essa leitura. Surgiu a ideia de fazer, vamos fazer um zine anarcofeminista. Por quê? Porque eu já trocava ideia com as minas, né? Com a Kelly, do Libertação Feminina, com a Karen, aí rolava com a Mabel. Então, através dos textos que as meninas publicavam, a gente se inspirava para poder pesquisar e fazer os nossos próprios textos. A gente traduzia um texto, falava um pouco de alguma organização, falava sempre de uma anarquista histórica, né? Porque até então a gente tinha essa ideia de que é importante falar, mas a gente também só conhecia as histórias das anarquistas europeias e a única brasileira que a gente conhecia era Maria Lacerda de Moura. Claro, a gente não ia deixar de falar dela, mas existiam muitas histórias de anarquistas brasileiras que a gente praticamente desconhecia, a gente precisava pesquisar. Sim, ele acaba sendo uma arma, né, para você estar expressando o que você sente, o que a sua comunidade está fazendo, né, o que o seu coletivo está produzindo, o que você está passando de coisas ruins ou o que você está construindo de coisas boas, né? É uma troca mesmo, porque é uma coisa que é para ti e para o outro, para outra, assim, ao mesmo tempo, né? Porque ao mesmo tempo que quando tu escreve alguma coisa, tu faz uma forma, tu se expressa, tu atinge outra pessoa e isso volta para ti, então é uma coisa, é automática, assim, é uma troca mesmo. Nosso meio não é um meio que recebe ajuda de ninguém, né? A gente tem que estar correndo atrás. Então, tipo, os meus fanzines, né? Os fanzines do CAF, a gente mesmo tinha que produzir, né? Do nosso bolso. Essa dificuldade financeira sempre foi uma questão muito crítica. Tinha essa questão de diagramação, né? Que era muito bom, que era tudo manual. Era bem interessante, né? Só computadorizado, a gente montava, né? Por eu ter muitos contatos, porque eu fazia meu fanzine, eu recebia muito material. Eu recebia muitas fitas, muitos LPs e EPs, fotos e informações de cenas assim de outros países. Isso era uma fonte importante de informação ali na nossa cena. Eu ficava satisfeita porque eu sabia que eu estava contribuindo de alguma forma concretamente para aquela cena. Gostava muito de pegar desenhos de outras garotas, tipo, usava muitos desenhos da Naira, da Pivete, para botar para trazer outras formas de minas punks, assim, de ser mina punk, sabe, esse tipo de coisa. Eu curtia pra caralho isso, assim. Nunca perdi esse foco feminino, sabe, porque era algo muito forte, assim, que me atingia, porque era essa urgência do real, sabe. Era um dos meios de expressão do movimento anarcopunk, né, que eram as bandas. Então eu comecei a escrever algumas poesias e aí a gente juntou com o pessoal. Eu era a única menina da banda, eu era o vocal na banda. Eu fiz uma ponta como baterista durante um tempo, né? E eu era vocalista e assim, era muito bom também. E a banda já tinha um histórico, já tinha um conteúdo muito bom. A primeira bandinha que eu toquei era Rebeldia, tinha mais uma galerinha que tocava junto. Depois eu fui pro Amor, Protesto e Ódio, saiu o Mauro, entrou eu no vocal. Quando me chamaram para participar, eu gente, eu não estou preparada. E a galera, não, Luciana, que nada, você se prepara na hora. E aí me joguei e foi massa. A gente não sabia tocar, de verdade. Então, a gente aprendia alguns riffs, a gente aprendeu algumas bases e botava uma música em cima e, na verdade, era grito, era protesto, porque também era a não música, né? Era
a gente não sabia tocar nada. Então a gente, eu vou tocar isso, eu vou tocar guitarra, eu vou tocar bateria, e a gente mesmo foi aprendendo por nós mesmas, né? Na minha casa tinha estúdio, a gente fez estúdio lá em casa, a gente ensaiava lá em casa. Coisas muito comuns que acontecem no meio punk, né? Tipo, alguém tem na casa um quarto que tem uns instrumentos podres, e tu vai lá e começa a tocar. A gente que lançava, né? É que nem os livros também, era a gente que lançava, né? E junta dinheiro, vai juntando e lança. A gente tem que fazer, né? Aí a gente gravou Sombrias Baladas, né? Que era uma cassete gigante, enorme, na cozinha do Estranho. E o mais legal era fazer as letras, assim. A gente sentava, escrevia e pensava sobre as letras, era o mais legal, assim. O momento de um dia de ensaio era um momento que a gente tinha no antes do ensaio, depois de sentar, conversar, discutir, fazer planos de coisas, projetar coisas, né, fazer projetos. Então, assim, era de certa forma essa coisa da banda, né? Que ninguém sabe, tocava realmente nada, mas foi maravilhoso, assim, por ser esse momento. Trancada, o medo te obriga a ficar trancada em casa, trancada em casa, o medo trancada te obriga em casa. Nossa proposta é em prol da radicalidade do punk e contra machismo, sexismo e racismo. E pretendemos, além da música, fazer um trabalho de conscientização e militância. A intenção era passar uma mensagem de protesto. Então a música ela ficava ali, então era para ser prevenir, digamos assim, a aproximação das pessoas. A banda era política mesmo, a maioria era anarquista, né? E a gente se distanciou da cena metal. Mas a gente conseguiu puxar algumas pessoas do metal para o meio anarquista, porque falava muito entre os sons, né? A gente passa a usar o Bolsonaro como uma ferramenta para a difusão do próprio anarquismo, seja nas falas que a gente vai fazer no show, seja nos discos, nos textos que a gente colocava nos discos, seja fazendo shows para arrecadar fundos. O fato da gente estar montando uma banda de menina, que era pra gente o mais importante, assim, né? De estar se unindo como meninas, né? A gente tinha na época 17 anos, 16, e aquilo pra gente era muito empoderador, né? A gente tá tocando os instrumentos, né? Escrevendo as letras. E pra mim a banda tinha que ser só de mulheres, justamente porque eu estava determinada a fazer, enfim, a lutar contra esse machismo que estava tão predominante, tão absurdo lá na cena onde eu fazia parte, né? Os caras não curtiram, assim, que tinha uma mina no vocal. Teve uns caras, assim, de uma outra banda, thrash metal, que disseram, que uma mina quer fazer tocando thrash metal. Na real, aquilo só alimentou, na real, só instigou mais de, então é isso mesmo que eu quero, porque não, vou sair da minha zona de conforto e vou buscar o meu espaço, né. Com bulimia também não foi nada fácil, porque, claro, tinha histórias do tipo, o povo, quando a gente lançou a nossa demo, né, assim, dos meninos jogarem a demo no chão e falaram, essas são anti-homens, elas querem matar todos os homens e tal. E era engraçado, né? Porque todas as letras do Bulimia, isso sim, eu tinha bastante claro que era eu acho que essa mudança, essa luta do machismo eu não queria educar os caras, eu queria falar com as mulheres, né? Então todas as letras do Bulimia eram basicamente dirigidas para as meninas. Eu não tava nem aí para os caras se são machistas ou não são, no sentido em que se a gente não aceita isso, se a gente não continua perpetuando isso, já é um passo importante para que não exista mais, né? Assim, era importante para mim essa transformação das mulheres. Tem muita gente ainda que está a fim de formar grupo e não tem muita informação sobre isso. Então a gente estava afim de organizar
participação de mulheres nessa primeira proposta. A gente acha que a gente tem que sentar, trocar ideia, conversar, uma passar informação para outra. Podia bolar uma par de ideias, sabe? Que, assim, né, trazer todo o material possível que cada um conseguir, cada uma conseguir. Esse é o da União de Mulheres, que é o primeiro. De Maria, Andréia, Cal, Naira, Samira, Luanda. E nasceu o primeiro encontro anarcofeminista, onde a gente ficou reunida durante 3 dias na sede da União de Mulheres. Lá a gente dormiu, lá a gente cantou, lá a gente discutiu temas. Foi incrível, porque foi aquela coisa de quebrar um pouco, aquela coisa de ficar só com os homens, entendeu? Para conversar entre mulheres, dialogar entre mulheres, e foi assim, enriquecedor, foi fantástico. Tinha várias pautas, era sobre várias coisas. A gente estava falando sobre a ideia da prostituição, a gente estava falando da ideia do autoexame, essa ideia do autoexame. A gente já tinha contato com mulheres de outro país também, acho que da Bolívia, já rolava muitos fanzines nessa época de informação sobre corpo, ervas, essa ideia do CAF lá da bruxaria, e foi evoluindo, né? Assim. A gente foi trocando experiência e vendo que existia necessidade de ter uma organização específica, né, anarcofeminista, e que existia necessidade de você estar ali, né, ter aqueles momentos de discussão e reflexão que você não teria. A gente se fortaleceu ali como mulher, como amigas, tá? Faz falta, né, essa cumplicidade feminina no dia a dia. Isso é uma coisa que só existiu pra mim naquela época. Hoje em dia não vejo mais. Quando teve esse primeiro encontro da rede, que foi algo que foi totalmente fechado só para mulheres, foi uma super polêmica, né? Os caras não queriam aceitar de jeito nenhum. Alguns caras apoiavam, porque também era politicamente apoiar. Alguns caras apoiavam de verdade e alguns caras falavam, não, isso é sectarismo, vocês são sectários, encontro só de mulheres, porque tem que falar todo mundo junto. O que aconteceu com a gente naquele primeiro momento, muitas outras mulheres no movimento feminista passaram, nos anos 70, nos anos 80, que eram ser acusadas de separar o movimento. No último dia desse encontro, nós abrimos para os homens. E aí teve a galera que foi lá, que colou dos meninos para debater com a gente essa questão aí de anarcofeminismo. Vocês não vão querer matar os homens agora? Qual que é de vocês, né? Porque a gente ainda foi muito boazinha, sabe? Quando eu penso hoje, eu ia ser terminantemente contra isso. Mas se fosse hoje, eu acho que a gente não faria isso. Eu tinha 20 e tantas meninas, se soltou, todas elas, e a gente chegou à conclusão que naquela época, se a gente não fizesse um encontro fechado, a gente não ia se soltar e não ia se conhecer tanto quanto a gente se conheceu. O que a gente pode fazer depois daquele encontro? Mais fanzines? Ou a gente se organiza e encontra um grupo? Uma coisa maior? Já que uma parte estava em São Paulo, uma parte no Sul, outra no Rio, Minas, Baixada Santista. E aí surge a ideia de uma rede anarcofeminista. Aí teve o segundo, que foi na comuna, que aí o contexto foi muito diferente, já teve um apoio maior. Eles cederam, né, um espaço pra gente, eles se prontificaram a sair, né, passar esse final de semana fora, num outro lugar, tal, para que a gente pudesse, então, você vê, já é um outro momento, né. O nome da rede chamou-se Rede Obirim Unijá, que surgiu nesse encontro, que depois houveram outros também. E depois a gente começou a se encontrar regularmente lá na União de Mulheres, a gente fez o boletim, aí a gente fazia debate. Somos a Rede Anarcofeminista Obirim Unijá. Nosso objetivo é nos organizarmos na luta contra o Estado, nos direcionando como veemência contra tudo que nos oprime. Pois, de acordo com as nossas vivências, e enquanto mulheres pobres,
humilhadas e como todas oprimidas pela violência que se alastra cada dia mais diante da dominação do capitalismo e sua miséria neoliberal. Eu acho que a rede ela possibilitou exatamente isso, esse encontro com pessoas que a gente não falava sobre feminismo, não se falava sobre anarcofeminismo, e a gente passou a falar. Então a rede ela meio que possibilitou isso, assim, outros grupos de outros estados de repente passarem a falar sobre anarcofeminismo, né? A rede anarcofeminista, inclusive, ela não acaba oficialmente. As mulheres quando se encontram é como se fosse um encontro de águas, que elas é como se juntasse, se crescesse, né? E aí a gente vai se espalhar. A rede anarcofeminista vai se espalhar por diversas outras organizações. Pela questão da cor também, entendeu? Pela questão da cor, da sua pele, entendeu? Não só isso no dia a dia, no cotidiano, sabe? Além de ser pobre, né? Ainda sofre porque é negra, porque ninguém respeita, entendeu? Sabe? Então, eu acho que se a gente for mexer na questão da cultura, a gente tem que mexer na nossa valorização, né? Ver nossas raízes, tá ligado? Aí eu fui fazer um curso lá no Guelé 10, até representando a rede, um curso de promotoras legais populares, que é um curso que é dado até hoje pela União de Mulheres. E aí o Guelé 10 veio com esse recorte racial muito forte, né? Feminista e racial. E conheci aquelas mulheres negras e, nossa, me encontrei. Eu comecei a me entender como mulher dentro do movimento anarcopunk, mas a gente não tinha um acúmulo ainda suficiente, necessário para a gente se entender enquanto negro. Nós vivemos num estado, num país onde ele está sendo constantemente sendo levado para esse lado eurocêntrico, né? Isso dentro da escola, isso em todos os lugares. E eu acho que dentro do movimento não era diferente. Ou não é diferente. A gente tinha proximidade com a luta do Mumia Abu-Jamal, né? A gente sabia quem era Black Panthers, mas a gente não discutia as relações raciais. E eu acho que isso contribuiu para muitos equívocos, né? De entender que as relações elas não se dão de forma igual, elas são diferentes, né? E a sociedade ela foi criada, a sociedade brasileira foi criada acima dessas diferenciações. E hoje a gente vê que a mulher está na base, a mulher preta, né? Está na base da pirâmide social, a que ganha menos, é a que trabalha mais horas, é a que tem menos acesso aos empregos, mesmo tendo a mesma formação, ela está lá atrás. Então é essencial debater, trazer esse recorte para avaliar dentro desse recorte quais são, né, o que é que está envolvido nisso, quais são as construções sociais. Somos pelo direito ao aborto, pelo direito à livre escolha de fazer o que quiser com nossas próprias vidas. Não toleraremos fascistas ou hardlines de nossa cena. Não menos divergência. Importante para mim tudo isso, porque quando você é mulher, você é condicionada a não almejar esse tipo de coisa, em ser a diferença, fazer a sua própria história. Então, para mim, o fato de eu ser uma parte ativa daquele círculo, pequeno círculo de punks, e ativa e importante, isso me
Para mim era o meu empoderamento feminino e punk, de fazer parte daquilo, de ter trilhado o meu caminho ali, de ter deixado a minha marca. Eu vejo cada vez mais o quanto o feminismo foi importante para mim, para que eu pudesse reconhecer as violências que eu estava sofrendo, para que eu reconhecesse o poder que eu tinha, a força que eu tinha. Então isso foi o feminismo que me mostrou, entendeu? Daí a importância de ter, sim, e foi muito importante ter esses coletivos de mulheres. Grupos estritamente femininos, acho que sim, é a coisa de você se reconhecer na outra, sabe? De você entender a fala. Mas eu acredito que tem que ser uma coisa da necessidade, entendeu? Não tem que ser uma obrigação. Você é mulher, você participa do coletivo de mulheres. Eu acho que tem que ser uma coisa assim tua. Inclusive eu na época não entendi quando me trouxeram a questão. Existia um grupo assim, começou a existir reuniões de mulheres, mas eu não entendi muito na época de adolescente a necessidade de se discutir essas questões. Hoje, para mim, é primordial e absolutamente necessário o debate das questões de mulher, de geração, de gênero, de raça, dentro dos grupos. Eu acho que eu sempre tive um problema assim, com essas interações muito grandes, muito bandeiras, muito grupos de meninas, porque eu sempre vi várias coisas ali dentro que eu via fora também, e elas não admitiam só porque elas eram mulheres. E isso eram questões humanas mesmo, questões de liderança, sabe, questões de opressão mesmo entre outras mulheres, de verdades absolutas, de palavras de ordem, essas coisas sempre tem nos grupos políticos, né? Claro, quando tu vai te reunir em grupo, a tua questão é combater isso também para te chegar a algum lugar. Eu acredito em construção, as mulheres juntas, mas as mulheres também nos ambientes mistos com os caras, entendeu? É o que eu luto, é o que eu acredito, é o que eu procuro construir. Eu sou pelos espaços não mistos, né? Quando a gente vai falar sobre feminismo, sobre como a gente vai se organizar, ou as coisas que pelas quais a gente vai lutar, as formas como a gente vai lutar, eu acho que elas têm que ser organizadas por mulheres, assim. Acho que o feminismo é uma luta de mulheres para mulheres, feita por mulheres, assim. Esperei um dia assim de ter um show dos Deve do Cabelo Duro juntos e escrevi um panfletinho, e nesse panfleto eu falava desde a minha até uma meio inocência assim, né, porque realmente era a minha sinceridade. Para mim o punk era esse lugar do questionamento, era esse lugar da gente também tá mudando como a gente pensa as coisas, assim, não era um lugar do machismo e tal. E eu achava que as pessoas, sei lá, talvez não se davam conta e tal, né? Então o panfleto começava com: é assim que nós mulheres nos sentimos cada vez que, né, escutamos bandas como... E aí eu nomeava as bandas e eu, basicamente, nesse panfleto convidava as pessoas para a gente se reunir e começar a questionar e pensar todas essas questões e tal, né? Esse panfleto, quando eu entreguei, eu fui, basicamente, claro, foi bem na porta do show, então os caras dessas bandas me ameaçaram, me xingaram de tudo. E a partir daí surgiu o que foi o Nada Frágil. A gente fazia vários flyers, a gente fez várias ações. E era interessante, a gente era um grupo de estudos, né? A gente lia muitos textos, a gente pensava coisas juntas e a gente queria se entender, né? Como que o gênero tinha construído a gente, né? Como que a gente se entendia dessa construção, o que a gente aceitava disso, o que a gente não aceitava. E a gente foi criando uma outra cena. E essa outra cena era um punk mais político também, a gente questionava muito mais coisas. E era assim mais amigável para as mulheres. Era interessante porque em Brasília começaram a ter vários fanzines também. Então não, de repente não, as meninas é isso, né? Assim, não necessariamente elas estavam tocando no palco, assim, elas estavam fazendo os fanzines, elas estavam preparando debates e tal. Então foi uma época assim bem interessante mesmo, dessa fervor assim de muita transformação, né, eu acho.
pessoas que eram da rede anarcofeminista passam a integrar outras organizações de mulheres, como o Grito de Revolta das Mulheres Libertárias, que nasce já no início dos anos 2000, com outras mulheres anarcopunks e punks. A gente sempre estava aí nos bate-papos, nas construções juntas. A gente falou, poxa, vamos fazer um coletivo de mulheres. Aí formamos um coletivo chamado Cripo Libero. Fazia as reuniões, fazia as vivências com as crianças, porque muita da gente tinha filhos, né? Então foi assim uma experiência muito boa. A gente fazia bate-papo com todo mundo junto, mostra de vídeos, discussões de negritude, de gênero, né? De feminismo. E a gente teve a ideia de fundar o Insubmissas, que a ideia era da gente discutir nas comunidades, né, na cidade de uma forma geral, sobre a questão da violência contra a mulher, sobre feminismo, sobre os temas ligados às mulheres e tal, fazer com que as mulheres se organizassem. E a gente chegou a realizar algumas oficinas, né, em parceria com outros movimentos sociais e também com outros movimentos de mulheres, algumas oficinas nas comunidades. E depois, com o tempo, eu comecei a pesquisar um pouco a história das mulheres anarquistas, e aí surgiu a ideia de fazer uns fanzines sobre as mulheres anarquistas. Foram feitos, se eu não me engano, 6 fanzines. Aí veio depois o Dandara mesmo em Natal, que era com Juliana e Flávia. Aí teve o Lua, que era com Sarlene e Vanessa, também nos anos 2000, em Fortaleza. Eu comecei com o coletivo, né, o Ação Antissexista. Ficou uma iniciativa, assim, de escrever textos, traduzir textos, participar das feiras anarquistas, com zines, com ideias, com ajudar, colaborar, né, na organização. E já na primeira eu quis trazer uma discussão sobre feminismo e anarquismo, daí onde eu dizia que não existia anarquismo sem feminismo. Eu me lembro que eu quis fazer uma oficina só para mulheres e foi uma coisa super questionada, foi difícil de organizar. Conseguimos realizar um encontro de gênero e anarcofeminismo em Campina Grande em 2004. A gente se reuniu com o pessoal de Campina Grande e vieram pessoas de Natal, de Fortaleza. A gente se reuniu em Campina Grande na universidade e conseguimos discutir vários temas voltados para as mulheres. Isso também acontecia vários casos de violência dentro da cena punk com as mulheres. Então a gente via que era importante um momento da gente conversar, um momento da gente se encontrar e poder discutir esses temas, aprofundar e poder mudar essa realidade dentro do cenário anarcopunk. O encontro ele foi muito rico, ele gerou vários debates interessantes, gerou um fanzine, que Vanessa e Sarlene lá de Fortaleza organizaram, juntaram esse fanzine e reuniram textos, dos textos que foram discutidos, Quando eu decidi escrever o zine, o Este Corpo é Meu, eu estava numa fase que foi muito importante para mim, assim, como mulher e não mulher. Foi quando eu tive também o acesso à autonomia do corpo, através da saúde, do autoexame, da ginecologia natural, e buscar esse autoconhecimento do meu corpo. Ao mesmo tempo que eu tenho um corpo de mulher e não me encaixo nos padrões de gênero feminino e que não me sinto dentro desses padrões como mulher, e eu conheci o queer, assim, foi uma coisa muito confusa ao mesmo tempo, mas muito empoderadora para mim, porque o fato de eu ter um corpo de mulher, mas não me sentir tal, me fez escrever um zine sobre a saúde da mulher, porque é um conhecimento que eu preciso ter sobre o meu corpo, mas também um zine que empoderasse, porque nós precisamos resistir, com todas essas opressões que a gente sofre, desde de criança, do que é imposto pra gente. Vem cá,
Quando a gente estava com o Triplo Libero, a gente teve contato, né, Trude, uma mulher da Alemanha, soube que a gente tinha um grupo de mulheres e se aproximou, falou, eu treino defesa pessoal só para mulheres, e aí vocês querem participar de uma oficina? E a gente topou, e aí ela deu a primeira oficina pra gente, e aí foi legal, a gente adorou, né, de imediato, assim, a gente gostou muito porque Salvador é uma cidade, assim, muito... eu não sei se é a mais, mas os caras na rua, é machista mesmo, não é só da psiu não, fala um monte de barbaridade. E aí ficamos treinando, ela pegou e falou, poxa, eu vou me organizar lá na Europa, vou arrecadar fundos para levar vocês para treinar lá. A gente ficou 2 meses treinando lá, para trazer a técnica para cá, porque até então não tinha nenhum grupo, né? Aí praticamente a gente trouxe a técnica e aí a gente ajudou a formar, sei lá, uns 6 grupos no Brasil. Então as meninas vieram para cá, vieram Cátia e Luciana, fizeram uma oficina para cerca de 20, 30 mulheres, um teatro aqui de João Pessoa. A gente conseguiu formar um núcleo, conseguiu formar um grupo aqui. E a gente ficou 10 anos, 11 anos com esse grupo, então foi assim muito bom, era uma garra para passar essa defesa para as mulheres, era muito bom. A gente viu no Vendô a possibilidade de termos uma resistência perante a violência contra a mulher que acontecia muito aqui em João Pessoa e que acontece até hoje, da gente poder oferecer isso a outras mulheres, né? Então, quando a gente fazia as oficinas de defesa pessoal, as mulheres relatavam os seus casos de violência e a gente sentia ali um espaço de fortalecimento, sentia ali um espaço de empoderamento das mulheres. As mulheres estão se empoderando muito para conseguir falar o que está acontecendo com elas, as atitudes machistas, né? E isso é muito importante, a gente conseguir esse espaço para poder estar visibilizando, né, essas atitudes, né, que muitas vezes eram veladas, né, essas atitudes machistas, elas ficavam ali por trás dos panos, né, embaixo dos panos, e a gente tinha medo de falar, né. E o cara sempre é ouvido ou sempre é justificado, e as minas são sempre ficam à margem e tem que sair dos espaços e são questionadas, mas isso aconteceu mesmo. Tiveram questões que eu mesma vivenciei, né, dentro da narcopunk, tipo questão de agressão mesmo. Eu fui agredida por um cara que fazia 1 milhão de coisas, tinha banda e tal. E o que eu senti é que todo mundo virou as costas pra mim e no final das contas todo mundo reproduziu tudo aquilo que a gente vê e critica no seu vizinho, assim, sabe? Uhum. Eu fui a louca, eu fui a pessoa que eu provoquei uma agressão, eu fui parar no hospital. Como é que uma mulher provoca uma agressão a ponto de ter que parar no hospital, né? Então, assim, comportamentos que a gente critica na sociedade, eu vi que no final das contas o pessoal estava reproduzindo. Não tem um grupo de apoio? É uma das coisas mais difíceis fazer uma denúncia e levar essa denúncia adiante, né? Porque já é uma coisa muito dura para a mulher que está denunciando. Ela fica muito visível, é uma exposição muito forte e você constantemente estar justificando, né? Assim, você tem que estar se justificando por estar fazendo a denúncia, quase. Isso é totalmente o contrário. Todo mundo quer bancar de juiz. A gente fala a palavra abuso, né? Parece pesado, né? Mas quando alguém altera o tom de voz com você, quando alguém te manipula psicologicamente, quando alguém te manipula emocionalmente, a gente conseguir perceber que isso também é um abuso, que também é uma violência. Então eu acho que essa questão do ciclo da violência também, ele começou a ser pensado, estudado. Porque isso não aconteceu só comigo, né? E aí as meninas pararam pra pensar realmente, olha, por quê, né? Por que isso tá rolando? A gente não pode, tipo, chamar a mina de, sei lá, como é sem vergonha, tá vendo? Voltou pro cara. Isso tá errado, né? Por que ela fez isso? Por que eu fiz isso, né? Qual o mecanismo psicológico que tá envolvido no estudo? Aí eu acho que
formas assim de lidar com isso, você tem, desde as experiências de vários outros lugares, você tem muito, né? Desde mandar o cara ir pra terapia, vai fazer essa terapia, vai ser feminista uma vez a semana, entendeu? 2 vezes a semana, ou vai fazer aquilo, vai fazer, mas você tem que trabalhar mesmo, né? Tem que ter mais, a gente precisa de mais ação, que não só do blá blá blá, né? Só dizer, fiz merda, reconheço, vou mudar. Não, isso não é suficiente. Se alguém tem que sair para que a outra pessoa possa estar, então que seja o cara mesmo, né? Eu acho que o feminismo também tá muito mais forte do que quando eu comecei a me interessar por ele, assim, numericamente, quantitativamente. E é uma coisa que eu tô achando maravilhosa, assim. Eu vejo assim a influência assim de que tá assim para as meninas jovens, é uma coisa assim que tá influenciando bastante. As questões continuam sendo importantes de levar, né? A gente continua vivendo tudo isso, a gente continua... São muitas questões que a gente ainda tem que estar trabalhando de machismo e de como isso afeta as nossas vidas, né? O que mudou é a nossa forma de enfrentar as coisas. Eu acho que naquela época a gente ainda estava se armando para enfrentar algumas coisas, mesmo achando que estávamos super empoderadas, mas não. A gente estava aprendendo, a gente estava conhecendo. Hoje a gente já consegue agir de uma outra forma. A gente já sabe o que a gente não quer, o que é que realmente nos afeta. Hoje a gente consegue identificar. Eu acho que é isso. Tô aprendendo também hoje no meio da capoeira também, assim, você nunca pode esquecer sua fonte, né? Você nunca pode esquecer sua fonte de inspiração, da onde veio esse alimento, né? Porque tem muita gente que diz que sabe tudo, né? Mas tem que também olhar o passado, os erros do passado, né? Tem muitas meninas anarquistas e anarcopunks e punks que são mães hoje em dia. E a gente começou a questionar isso tudo também. Por que quando você vira mãe você não tem mais espaço? Por que eu sou mãe e eu não posso mais fazer parte desse mini punk? Né? Por que a gente não começa a criar eventos para as mães participarem, para os filhos participarem, um ambiente legal e seguro? Estão se discutindo mais sobre isso, né, hoje em dia, né? Você vê que agora tem até eventos, né, que tem um espaço específico para ficar a criançada, né, a molecada, para a mãe poder participar do evento, né. E as mulheres estão falando mais, até porque quando uma fala, a outra se sente à vontade para falar, e isso eu acho fundamental. A mulher não pode aceitar, seja a mulher que esteja no movimento ou em outra qualquer realidade, ela tem que se impor, né, e mesmo para o embate, porque hoje em dia, ou você vai para o embate diretamente e falar o que você pensa, não concordo com isso aqui não tem que ser assim. A gente viu aí o caso de uma menina de 16 anos que foi violentada, foi estuprada por cerca de 33 homens. Então, nisso, o feminismo é muito importante para as mulheres, que a gente se solidarize com essa mulher, né? E com tantas outras que a gente não conhece, que estão, nesse momento, sendo vítimas de violência. E hoje está mais complicado ainda, né? Porque acho que nós mesmos nunca, pós-ditadura militar, a gente nunca viveu uma época tão fascista, hein? E perigosa pra gente. Então é bom a gente sempre estar se questionando para ver o que é que a gente pode melhorar, né, nas nossas vidas, na vida dos nossos vizinhos, dos nossos amigos. Eu procuro, do meu jeito, na minha caminhada, sempre estar levando essas informações, né, para as pessoas. Eu procuro aplicar nas minhas relações dentro do meu trabalho, com as pessoas que eu convivo, dentro de casa. Então acho que ser punk é isso, né? Você se ressignificar o tempo todo, você se reinventar, se questionar e estar sempre com a sensação de que alguma coisa está evoluindo, alguma coisa mudou em sua vida, porque a resposta que a gente tem de que tudo isso que a gente entende como
como teorias e explicações justificativas para o mundo, para uma mudança, para uma melhora, ela só faz sentido quando isso reverbera em nossa vida, em nosso dia a dia. Para mim, o punk não foi um movimento, o anarcopunk não foi um movimento, não foi uma época. É a minha vida, é o que eu acredito, é o que eu durmo todo dia e eu sei que eu vou manter. Então não é uma utopia. É salientado que colocando mulheres no poder, a situação de todas nós mudará. Não acreditamos nisso. Não será querendo conquistar cargos de mando que destruiremos os conceitos patriarcais, a exploração sexual, a violência. Não será fazendo parte do Estado que nos oprime que mudaremos nossa situação. É preciso que nós, mulheres, nos unamos e desenvolvamos nosso senso crítico perante estes e tantos outros aspectos dessa sociedade machista, autoritária, repressora em que sobrevivemos. Que revolucionemos com coerência e acabemos com estas estruturas. Não queremos acordos com a elite, queremos destruí-la. Não queremos reforma, e sim revolução. Nossos direitos são banalizados e temos que fazer um coro bem forte para que sejamos ouvidas e vistas como seres humanos, vivas que somos. E para isso é preciso estarmos na batalha diária. Nunca mais, pela vida, pela pátria, quero nunca mais.